condições de empresa de telefonia, e realmente a gente não entende nada que está lá escrito, né? Então, pensando muito nisso, né, e que nós, mineradoras, a gente não assina contrato, né, só com grandes empresas que têm corpos jurídicos robustos, mas a gente assina contrato com os nossos empregados, né, que muitas vezes não têm curso superior, com superficiários de terras, né, com fornecedores que muitas vezes são pequenos, são os únicos ali no negócio deles. A gente tem que pensar em como tornar esses documentos mais acessíveis. E isso, pessoal, a gente querer dar segurança jurídica se as pessoas não estão entendendo o que elas estão assinando ali com as empresas. E é por isso também que o Brasil é um campeão de ação judicial, né? Porque realmente é difícil entender muitas vezes com o que você está se comprometendo. E a gente traz um dado aí da Bits Academy, que é uma empresa, né, um laboratório jurídico, e ela fez uma pesquisa no ano passado, e mais de 96% das pessoas no Brasil entendem que os documentos jurídicos poderiam ser melhorados, mais de 90% que a linguagem poderia ser simplificada. E aí, quando ela fez um teste comparativo mostrando uma cláusula escrita e uma cláusula visual, mais de 94% das pessoas, sem dúvida, falou que percebeu e entendeu a cláusula visual com muito mais facilidade. E, pessoal, isso, né, a questão do visual que a gente traz aqui, é até bom a gente ponderar isso no começo, porque, assim, não é só visual, é o visual com uma linguagem simplificada. É uma coisa complementando a outra. E isso é neurológico, né? Ele passa além de uma questão da acessibilidade e da justiça social. Porque o cérebro humano, ele está mais preparado para assimilar, né? Para entender e para memorizar informações visuais do que qualquer outro tipo de informação. E o que a gente descobriu é que, assim, a gente aprende 83% melhor com a visão do que com qualquer outro sentido. E quando a gente fala de memorização, o cérebro humano ele é capaz de memorizar 10% apenas do que ele lê, 20% do que ele escuta, 30% do que ele vê, né, que você já tem um grande salto, mas 50% do que ele vê e lê, né? Então, o contrato visual, ele busca trazer alternativas para todas as pessoas, não apenas para as pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, que têm um grau de escolarização mais baixo, mas é porque nós somos diferentes, socialmente, culturalmente, o nosso cérebro funciona de maneira diferente, isso é perfeitamente normal, né? Então, assim, tem uma frase de uma estudiosa da língua portuguesa que ela fala: só é acessível se der para entender. Né? Então, a gente começou a se perguntar muito isso aqui na Anglo-América. Os nossos contratos, então, eles são compreensíveis, né? Eles são facilmente compreensíveis. E quando a gente vai muito para essa questão de startup, né, ou mesmo dos empregados, é o que eu falei, muitas vezes essas pessoas não têm um corpo jurídico robusto e os contratos eles não são escritos só para outros advogados, né? Eles são escritos para todos nós assinarmos. Então, a gente pensando muito aí nessa questão, né, da segurança jurídica, porque as partes elas são capazes de compreender verdadeiramente os termos e condições e as obrigações que estão sendo assumidas ali. Como eu falei, né, o Brasil ele é um campeão de litígio. Quando a gente vai para as ações trabalhistas, então, né, nem se fala também nas pequenas causas. E se vocês pararem para pensar, tudo isso vem de onde? Né? Dos contratos. Né, contratos que podem muitas vezes ser complexos, como esse de telefonia, de companhia aérea. Outro ponto que a gente se propôs muito também é a questão da acessibilidade e inclusão e transparência nos nossos processos de contratação com os stakeholders, né? A gente, aqui na Anglo-América, né, tem como valor reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. E a gente começou a pensar muito isso aqui no jurídico. Como que a gente, enquanto jurídico, pode ser protagonista nesse sentido? Contrato é uma coisa que inicia todas as relações da empresa, relação com o empregado, relação com o fornecedor. Então, por que não trazer, né, esse valor de cuidado e respeito para os nossos contratos? E aí a gente começou a estudar bastante sobre o tema e chegamos nos contratos visuais que a gente vai mostrar para vocês aqui na próxima página e bem nessa pegada aí, né, da segurança jurídica, da acessibilidade da inclusão, né, da inovação, porque você pega uma coisa realmente tradicionalista, que é um contrato, e você imprime nele, né, ilustrações, imagens, conteúdos que são intuitivos, né, e fáceis de compreender quando a pessoa bate o olho. E um outro problema que a gente tem muito grande também, que é a celeridade nos processos de contratação. A gente vive em um mundo que as pessoas querem respostas cada vez mais rápidas e não dá para a gente continuar fazendo da mesma forma, né? Então, como que a gente pensou muito assim, né? Como garantir segurança jurídica e ainda conseguir, né, levar celeridade para esse processo de contratação, que praticamente a atividade inteira da empresa gira em torno disso.
E aí, na Anglo-América, a gente lançou ano passado a fase 1, foi o contrato de trabalho e os contratos de projeto de inovação. Para vocês terem uma ideia, gente, o contrato de trabalho, foram eliminadas quase 3.000 palavras nessa revisão, e o documento ele foi reduzido de 11 páginas para 5. Todos os empregados do escritório central assinaram o aditivo visual essa semana, e todos os empregados novos que entraram na Anglo American desde janeiro também já estão assinando o modelo visual, e a gente tem tido, assim, excelentes retornos de como eles são fáceis de entender, né? E aqui a gente, só para mostrar para vocês aqui o antes e o depois de cada um, para vocês verem, antes, né, eram 11 páginas totalmente escritas aí, não sei se vocês estão conseguindo ver o vídeo certinho. E aí agora a gente tem, né, essas 5 páginas totalmente visuais, onde os infográficos remetem, né, ao que a gente está dizendo com as palavras escritas. Quando a gente quer falar de obrigação, a gente coloca a técnica visual de comunicação, né, de colocar um sinal de alerta em vermelho. Então a gente buscou aí, né, várias técnicas de comunicação mesmo para trazer todos esses objetivos que a gente buscou no contrato. E os próximos passos agora para a gente aqui na Anglo América é realmente expandir para outras áreas. Esse ano a gente, né, vai expandir para diversos outros contratos, inclusive alguns com suprimentos, né, de compra e venda, fornecimento, e gerar KPIs objetivos de eficiência, né, porque a gente sabe que isso é muito importante. Então, não é porque às vezes a gente tem a sensação que uma coisa funciona, que ela realmente está fazendo diferença para as pessoas que são ali os interlocutores, né, que são o nosso público-alvo. Então, a gente está começando também agora a gerar os KPIs de eficiência, e num segundo momento a gente pode até apresentar aqui para vocês, se for do interesse de vocês. E, por fim, aqui muita gente pergunta para a gente assim, como vocês fizeram os contratos visuais? Qual foi o passo a passo aí na Anglo American para vocês chegarem nos contratos visuais? Então, a gente gosta de trazer esse último slide aí, né? Nele tem vários cursos, o pessoal depois do Mining Hub vai compartilhar com vocês. Nele tem vários cursos e bibliografias, né, sobre o tema que a gente pode estudar. Os contratos visuais, especificamente, eles são uma coisa relativamente nova no Brasil, né? Mas para vocês terem uma noção, em 2016 a Austrália já lançava um contrato de trabalho visual. Na Europa isso já está ficando muito comum. Stanford tem um laboratório lá nos Estados Unidos só dedicado a isso. Então é um assunto que, assim, é uma realidade que eu acho que vai ser difícil de voltar para trás, né? Porque ela realmente faz mais sentido para todas as pessoas. E aqui, no primeiro passo, a gente fez tudo internamente na Anglo América, então a gente estudou bastante, a gente foi buscar toda essa fonte, né, de conhecimento que eu compartilhei aqui com vocês, e aí a gente foi para o Canva mesmo, né, Photoshop, Adobe, Render Forest, porque a gente fez um vídeo para apresentar para a diretoria, para mostrar o projeto, e depois a gente envolveu a comunicação para que ela desse aquela cara bacana que ficou o contrato, né? Então a gente fez uma primeira versão interna e depois a comunicação, aplicando todas as regras da marca, da empresa, etc., foi lá e deu a cara final. E o que eu acho muito importante, assim, comentar para fechar aí, pessoal, esse bate-papo e abrir para perguntas, é que esse processo tem que ser sempre colaborativo. Então, assim, não adianta o jurídico querer fazer um contrato visual achando que tá ótimo aquele contrato, nossa, o RH vai adorar. Não. Sabe, porque o RH várias vezes trouxe vários pontos super essenciais para a gente no início do processo de colaboração, que era, gente, isso aqui pode ser demais, não, isso aqui tem um motivo de ser assim, a gente não pode mudar, né? Então, sempre buscando realmente agradar quem você tem que agradar, né? Que são as suas áreas, clientes dentro da empresa e os usuários finais dos contratos, lembrar-se de fazer esse processo colaborativo no início, rodada de entrevista, né? Se for o caso, um pequeno workshop com as pessoas dando ideias, e validar com todo mundo envolvido antes também de publicar, né? Esse alinhamento é muito importante para o projeto ir para frente dentro de empresas, principalmente essas mais tradicionais, né? Como somos nós, mineradoras, siderúrgicas. Se tiver alguma pergunta aí, Elisa, espero ter sido clara aqui, tentei ser rápida para não tomar muito tempo. Acho que o Caio quer falar, né? Oi, boa tarde, Clarissa, tudo bom? Tudo bem com você, Caio?
Tudo ótimo. Primeiro, eu acho muito legal, né, a iniciativa, né, de compartilhar esse tipo de ação. Eu já assinei alguns contratos visuais, né, nunca tinha parado para pensar no nome, né, mas compliance, né, brota uns assim diferentes que você vai clicando, dando uns de acordo ali no meio do caminho também. Isso ajuda bem a facilitar, a melhorar, e também é uma coisa mais suave, né, porque ler 30 páginas naquela letrinha e depois tentar concatenar, porque na cláusula 6.2 referente à cláusula 3.7, isso dá um certo trabalho. Mas, ao mesmo tempo, assim, vou fazer a pergunta ao contrário, né? Sou engenheiro, mas me arriscando aqui, né? Ah, aqueles são os contratos que estamos acostumados a assinar. Portanto, todo o nosso processo legal, jurídico associado, ele está associado àquilo. Isso é uma novidade. Esse treco sustenta na hora que eu for defender lá numa ação, alguma coisa? Como que fica esse ponto? Tem jurisprudência? Tem recomendação? Como que fica? Pois é, não é, porque é super importante manter a segurança jurídica, senão isso aí tudo cai por terra, né? E aí a gente tem aí que o Código Civil, ele, né, para começo de conversa, ele prescreve a liberdade das formas, ou seja, você pode escrever um contrato do jeito que você quiser. Às vezes uma palavra de boca é um contrato, né? Mas, ou seja, não tem uma forma pré-definida, salvo raras exceções da lei, como contrato de casamento, escritura imobiliária, mas são poucos. Então a gente tem a validade assim legal do Código Civil para a construção dos contratos em formato visual. E a questão do judiciário, o que a gente tem visto, acompanhado as tendências, é que os juízes e o Ministério Público, outros órgãos aí, eles estão gostando, né? Quando o legal design, né, que é o que a gente está se propondo a aplicar aí nos contratos, ele é bem feito, feito com coerência, né? Para eles também é muito mais fácil. Então, imagina você explicando um processo de industrialização para um juiz que nunca viu tributário, se você pudesse usar as imagens ali para explicar aquilo. Então, assim, a gente vê uma tendência muito positiva no judiciário, né? Sempre que a gente leva essa pauta, ela é sempre enxergada assim com olhos muito positivos. Por quê? Né? Porque as pessoas agora elas estão entendendo o que elas estão assinando. Então, assim, a gente tem um respaldo legal para construir contratos visuais, porque o Código Civil permite que a gente faça isso. Mas, de novo, né, é importante que a gente mantenha tanto a questão da parte escrita, né, e a complementação com o visual. E muito também do que o contrato visual se propõe a fazer, Caio, é tipo simplificar a linguagem escrita. Então, assim, antes a gente, se você for pensar assim, um contrato tradicional de trabalho, né? O empregado se compromete nos termos de não sei o que, não sei o que. O nosso contrato de trabalho agora é eu, empregado, me comprometo, né? E aí você já vai direto no que ele se compromete. Você não precisa ficar dando volta usando palavra difícil. Então, assim, a gente acredita que os olhos do judiciário estão muito positivos para esse tema e que realmente é um caminho sem volta. Que legal, parabéns. E é muito, assim, na hora de eu explicar alguma coisa para alguém, eu faço um desenho, né? Se isso agora tem validade jurídica, melhor ainda, né? Poder usar isso, essa ferramenta dessa forma, muito mais fácil de explicar. Legal, genial. Vou multiplicar isso aqui na Nexa, obrigado. Não, pois é, e a questão é justamente essa, é neurológico mesmo, a gente entende melhor, o cérebro humano está mais preparado para entender e memorizar componentes visuais. Então, por que não trazer, né, associar essa estratégia para todo mundo sair ganhando, quem está assinando, a gente também tem mais segurança que quem está assinando está entendendo o que está assinando, depois não tem uma disputa. Obrigada, Caio. Obrigada, Clarissa. Eu acho que isso fica até de desafio para o próprio MindHub, né? A gente faz desenho para tudo, desenho para esquematizar ali o desafio e tal. De repente, pode ser uma inovação bacana a gente trazer os contratos visuais para os nossos contratos do MStart. Vamos ver se funciona. A gente tem uma mãozinha aqui. Thaís, fica à vontade. Oi. Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Clarissa? Olá, Thaís, tudo bem? Primeiro, parabéns, adorei a apresentação, tudo que você falou aqui fez muito sentido. Então, assim, parabéns mesmo, muito legal. Meu ponto aqui é o seguinte, mas na prática, né? Quantas pessoas existem no seu time e que foram envolvidas para fazer esse projeto inicial? E quanto tempo, assim, em média, vocês despenderam entre entrevista até liberar esse contrato para que todo mundo assinasse? E vocês resolveram focar, ponto, mas vocês resolveram focar nesse primeiro, vamos dizer assim, esse MVP só do contrato de trabalho como uma estratégia mesmo, vamos fazer este e depois seguir com outros, ou vocês pensaram, não,
Vamos fazer um de cada vez para ver se vai ser aceito, vamos trabalhar com um por ano. Como que foi esse projeto em termos práticos, assim? Obrigada, Thaís, aí, pelos comentários. Que bom que vocês gostaram. A gente fica super feliz de compartilhar. Enfim, na minha equipe, nós somos 3, né? Somos eu, uma outra advogada e o nosso gerente. A gente começou esse projeto em setembro do ano passado, então foram alguns meses mesmo estudando ele, né? Para a gente não apresentar nada que não fizesse sentido, que não fosse bonito no visual, mas não fizesse sentido e não tivesse segurança jurídica. Então, a gente levou aí uns 3 meses para chegar na versão final. E eu vou te falar que a gente teve, assim, umas 5 ou 6 rodadas de conversas de 1 hora com RH e comunicação, que eles foram ativamente envolvidos nesse primeiro, que foi o de trabalho. E, como eu te falei, todo o primeiro trabalho visual a gente fez internamente, usando ferramentas simples como o Canva, para a gente poder apresentar, né, e o pessoal entender do que a gente estava falando. E, por fim, a comunicação fez o reajuste, e aí foi super rápido, questão de mais 20 dias, os contratos estavam prontos para ser lançados. Mas, assim, 2 pessoas na equipe full time, né, que somos eu e uma outra advogada, a Raquel, que eu acho que está até aqui presente. E também super segurou a ponta. Tô sim, Clarissa. Boa tarde, todo mundo. E Thaís, a sua outra pergunta é em relação ao contrato de trabalho, né? Então, a gente resolveu começar com o contrato de trabalho e os de projeto de inovação, que a gente tem também, o time de inovação já deve estar usando aí, pensando muito assim nessa questão dos públicos mais urgentes de ganharem acessibilidade nos documentos. E a gente começou a pesquisar e a gente viu que, mas dentro das mineradoras, a gente tem aí um número assim exorbitante de pessoas sem curso superior. Então, como que você vai exigir, né, que pessoas que não têm curso superior elas sejam capazes de compreender um contrato, tanto quanto nós que somos advogados da área, né? Que justiça social que há nisso. Então, a gente, voltado muito para essa questão, a gente foi ali, né? E também as startups, que era uma demanda aí da Anitta e do Urias, porque elas falam, contrato de mineradora grande é muito complexo, eu não tenho jurídico para analisar. Como é que a gente faz, né? Eu vou assinar isso aqui, eu não estou entendendo o que eu estou assinando, eu não posso nem discutir, porque eu não sei discutir. Então, a gente pegou esses 2 que a gente considerava mais urgentes, né? E lançamos ano passado. E esse ano a gente está fazendo outros que a gente também considerou que são importantes, como, por exemplo, contrato com superficiários, vocês devem assinar o tempo todo, né? Contrato com pequenos fornecedores, com órgãos públicos mesmo, né? Patrocínio, doação, esse tipo de contrato. Então, assim, e mesmo simplificados de suprimentos. A gente vai começar esse ano também com simplificados, né? Porque é claro que quando a gente fala daqueles contratos super complexos, com outras gigantes, como as mineradoras são, é difícil, né? São muitas rodadas de discussão. Não é que esses contratos não possam ser melhorados. Eles podem ter uma dinâmica melhor. Uma coisa que a gente está colocando no contrato de trabalho que é muito bacana é o menu navegável. Então, só de você pensar assim, eu quero ver vigência. Você clica na vigência e já te leva para a vigência. Ainda que sejam pequenas, né, estratégias que a gente consiga implementar, já vai ajudando no dia a dia. Uma outra coisa também que eles usam muito na Europa para esses contratos complexos é uma folha de rosto desenhada com resumo do contrato. Então, lá eles têm um contrato complexo, escrito, e aí tem uma folha que traz tudo de maneira visual. E aí, você precisar bater o olho rápido para tirar uma dúvida, você não tem que ficar lá buscando aquelas 1000 folhas, né? Você vai lá, clica e já sabe o que você precisa. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Thaís, pela sua pergunta. Raquel, que está envolvida também, né? Parabéns pelo trabalho. Se você quiser abrir seu microfone, sua câmera, para falar da sua experiência nesse projeto na Anglo, fique à vontade também, tá bom? Obrigada, Elis, mas eu vou deixar a nossa super mestre aqui, expert no assunto, que é a Clarissa mesmo. A ideia dela, ela trouxe né, toda essa ideia, concepção, e eu tenho aprendido muito com ela. Então, eu vou deixar a palavra com a Clarissa mesmo. Mas obrigada, Elis. Nada, claro. A gente tem aqui a Fernanda. A Fernanda levantou a mãozinha. Fica à vontade, Fernanda. Isso. Boa tarde, gente. Tudo bem? Ah, tá. Clarissa, parabéns de novo pela apresentação. Ótimo. E fico feliz que isso já está começando a fazer parte aí do mundo corporativo. O que vocês pensaram, como você bem apontou, né? Na mineração, a gente tem um número grande aí né, a desigualdade imensa, a gente tem um número grande de empregados que não são nem alfabetizados. E para os casos em que a contratação é física,
né? A gente sabe que a carteira de trabalho hoje ela é digital de todo modo. Mas assim, como que a gente faz, né? Porque tem um empregado que vai lá no RH e assina um contrato. Que não possui assim, o chão de fábrica mesmo, sabe? O que vocês pensaram? Tem alguma. Vocês universalizaram e a partir de agora a Anglo só usa o contrato, né, o legal design para o contrato de trabalho, ou tem as duas formas? Não, então, aí o que a Anglo decidiu, né, é utilizar o mesmo contrato padronizado para todos os empregados, sejam eles, né, o do escritório corporativo, sejam aqueles que estão dentro das unidades, e os que estão na unidade, nas unidades e assinam um contrato físico, né, o RH imprime o contrato e eles assinam de forma visual do mesmo jeito. Uma coisa que a gente está tentando trazer aqui, Fernanda, que provavelmente a gente vai conseguir implementar esse ano, é também colocar o áudio no contrato de trabalho. Então, você ainda tem mais uma, né, possibilidade aí na estratégia de aprendizado para aquela pessoa entender mesmo. E hoje aí a gente fala de empregado, né? Mesmo da operação, todo mundo tem celular. Então, ela poderia receber aquilo ali no celular, não para assinar, mas pelo menos para fins de escutar, né? E ela ter mais ali uma possibilidade de entender os direitos e as obrigações dela. Mas, fora isso, sim, você imprime o visual, esse nosso contrato ele não tem nada assim, que você aperta e ele te manda para algum lugar, entendeu? Então, ele é realmente feito para ser universalizado na empresa toda. E ele já, principalmente nas usinas, ele teve uma repercussão muito positiva, igual eu estou falando, inclusive com o sindicato, muito positiva. Ah, bacana. Ótimo, obrigada. Obrigada, Fernanda. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida ou comentário, levanta a mãozinha. Eu vou aproveitar, Clarissa, para te fazer uma, no seguinte sentido. A gente está vendo hoje o resultado, né? Muito bonito, todo mundo tendo benefícios com o contrato. Mas você e sua equipe ali no processo, na construção, qual foi a maior dificuldade em fazer essa mudança, né? De um contrato extremamente pesado, uma linguagem extremamente excludente, para esse formato totalmente diferente, que nem parece um contrato, né? Quando você for olhar assim. Qual foi a principal dificuldade enfrentada nesse processo? Eu vi que a Anitta está com a mão levantada, então a gente só vou responder essa e depois eu chamo ela. Mas a maior dificuldade, sem dúvidas, foi convencer, né, a diretoria e as outras pessoas de que o contrato tem validade jurídica, né? De que aquele contrato, apesar dele parecer divertido, né? Dele parecer uma coisa simples, ele tem muito estudo e muita técnica por trás que levou aquele documento final que está trazendo, na verdade, mais segurança jurídica e mais acessibilidade, muito alinhada com os valores da Anglo-América. Né? Então, assim, eu acho que o maior desafio, sem dúvida, é você, primeiro, né, chamar todas as áreas que têm que ser envolvidas ali para aquele momento, porque o processo tem que ser colaborativo, senão ele não funciona. Então, você precisa ir convencendo todo mundo, né, porque é uma coisa nova e realmente é uma mudança muito brusca. E depois de convencer todo mundo, aí você tem que passar para ele ser aprovado. Então, aquela visão tradicionalista, né? Igual o Caio comentou no início, todo mundo está acostumado com um contrato assim, tá mesmo. Né? Então, é difícil, às vezes, as pessoas mudarem, assim, né? O mindset para aceitar que é uma coisa nova e realmente a gente acha que veio para ficar. Né? Como eu comentei, Stanford tem um laboratório dedicado a isso, eles são, assim, né? Super ponta aí no mundo de estudos de acessibilidade, tecnologia. Então, não é à toa, né? Porque é uma coisa que realmente faz todo sentido. E é uma tendência mundial, eu acredito. Tá joia. Anitta. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro, parabenizar mais uma vez pela Clarissa e a equipe, né? Esse trabalho super bacana. E eu vejo uma oportunidade muito grande que eu tenho que trazer aqui para vocês. Pensando em Mining Hub, ecossistema de inovação, a gente ter esse contrato visual para trazer o ecossistema de inovação mais próximos da gente é fundamental. Um dos primeiros desafios que a gente teve no Mining Hub foi ter um contrato unificado, né, padrão para todas as mineradoras e ter um contrato mais simples. Imagina agora a gente ter esse contrato visual simples para uma startup que não tem uma equipe jurídica fazer a avaliação, né? Então, isso acho que a gente tem que pensar assim, em conjunto, para o Mining Hub a gente trazer essa inovação. E é isso. Muito bom. A gente fica à disposição para ajudar, né, Anitta? Inclusive, a gente já fez os modelos para inovação, a gente pode compartilhar com o pessoal para eles aproveitarem bastante os elementos e tudo.
Exatamente. Eu acho esse trabalho assim sensacional. A primeira vez que a Clarissa veio conversar comigo, eu acho que tem uma oportunidade tão grande de expansão, não só para vários setores, mas para outras áreas que às vezes a gente nem imaginou que tem essa dificuldade com os contratos, né? Facilita a vida de todo mundo. Aí. Obrigada, Anitta. Mas alguém tem algum comentário, alguma pergunta? As mãozinhas que estão aqui são antigas, eu acho. Fernanda, você ainda tem alguma pergunta? Não, Mãozinha. vou Não. baixar minha mão aqui. Tá joia. O Rodrigo Rossi, ele levantou a mãozinha. Rodrigo, vai lá. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde, Alice. Bem, Clarissa, uma dúvida, não sei se você falou e eu acabei perdendo, mas como que vocês conseguiram justificar executar um projeto desse e provar a prova de valor? Ela foi uma prova qualitativa, né, de melhorar a experiência dos usuários, ou vocês conseguiram chegar numa prova quantitativa quanto ganho de HH, redução de custos? Não sei se às vezes vocês chegaram a pensar, conseguiram mensurar, né? Levando o contrato dessa forma, a gente vai ter um custo evitado com processos de X. Como é que foi essa parte? Então, com certeza, Rodrigo, isso é essencial, né? Igual a gente falou, não adianta nada ser bonito se não for efetivo. Então, assim, a parte, né, qualitativa, como você falou, a gente fez todas as entrevistas com os usuários, tanto finais, né, como foi a sua experiência assinando, e a gente teve, assim, só retornos positivos em relação a isso. Mas a gente está contratando agora, a gente está buscando e fechando uma consultoria no mercado, porque a gente implementou há pouco tempo, né? A gente está aí com 3 meses dos contratos visuais rodando na empresa. Então, a gente está contratando aí, em fase final, uma consultoria no mercado para justamente conseguir, de maneira objetiva, né, trazer os ganhos dessa iniciativa, né? Seja em questão aí de economia de tempos, né? Seja de engajamento do empregado, eles fazem uma série de pesquisas dentro da empresa para entregar essas respostas para a gente, até para a gente avaliar se vale a pena seguir adiante, né? Porque muitas vezes também a gente implementa uma iniciativa e ela pode ser até tendência, mas aí no Brasil ela ainda não está pronta para chegar. Então é super importante a gente realmente, objetivamente, concluir se aquilo é bom ou não, e eu super me coloco à disposição para daqui a uns 2 meses voltar aqui ou mandar por e-mail mesmo os resultados que a gente vai ter conseguido apurar. A gente acredita aí que até maio a gente já esteja com esses dados e estatísticas e a gente pode compartilhar com vocês. Até para ajudar a justificar aí dentro, né, e tudo. Porque, assim, só para você ter uma ideia, tudo que a gente justificou dentro da empresa, né, para lançar os contratos, foi muito com base nas pesquisas e nesses estudos de fora do Brasil. Porque aqui no Brasil mesmo não tem quase nenhuma. Então, todos os contratos visuais já implementados, assim, que tem pesquisas, que tem estatísticas, eu encontrei na Europa, na Austrália, tem um pessoal no Chile também que busca muito fazer isso, mas no Brasil realmente ainda não. Então, a gente coloca aí à disposição para compartilhar daqui a 2 meses com vocês. Legal, porque é uma iniciativa muito interessante, mas quando chega essa parte de confrontar os custos, que a gente vai ter que executar uma hora ou outra, eu fiquei nessa dúvida, como que está sendo essa avaliação, mas ainda está na prova de conceito. Pois é, exatamente. Nós estamos rodando com eles aí há 3 meses, né? Então está na hora da gente começar realmente a pensar nisso. Legal, parabéns pela iniciativa. Obrigada, Rodrigo. Mais alguém? Fiquem à vontade, pessoal. Levantar a mãozinha, fazer o comentário. Clarissa, você tem algum comentário final para a gente encerrar? Pelo menos até agora nenhuma mãozinha mais se levantou aqui. Não, eu só acho assim, às vezes a gente, né, você me perguntou o maior desafio e muitas vezes a gente fica preocupado, né, de se o projeto vai passar, se as pessoas vão entender, né, vão realmente captar o valor que tem por trás aí da iniciativa, mas por mais que tenha sido difícil, foi muito mais fácil do que a gente imaginou aqui na Anglo American, tá? Então, assim, desde o início a gente teve muito apoio da diretoria, a gente, claro, respondeu uma bateria de perguntas e tudo, mas é uma coisa assim que quando as pessoas olham e elas leem e elas entendem, né? Para você ter uma ideia, a gente mandou o contrato para a Europa, provavelmente vai ser replicado no mundo todo na Anglo American.
E aí eu falei, desculpa, o contrato está em português. Eles responderam, imagina, a gente entendeu tudo, mesmo em português, porque ele está tão fácil de entender que em português a gente entendeu. Então, eu acho que vale a pena levar a iniciativa adiante, né? Às vezes a gente pensa que vai ter dificuldade dentro da empresa por ser uma empresa tradicionalista, mas eu acho que todo mundo vai se surpreender, porque todas as pessoas se identificam muito com essa dor e querem melhorar, né, para ter contratos realmente mais acessíveis. Não, perfeito. Você pode deixar o seu contato aqui no chat para o pessoal que quiser te mandar uma mensagem, saber um pouquinho mais, tirar alguma dúvida que surgiu depois da reunião. Então, fiquem à vontade, tá? Para acionar a Clarissa, para tratar dos contratos visuais. E, pessoal, eu quero convidar, antes de encerrar o nosso bench de hoje, eu quero convidar vocês para o nosso próximo benchmarking, que vai acontecer no dia 31, daqui a 15 dias, e ele vai ser, nós abordaremos a gestão da inovação na Clariant, tá bom? Seria hoje, mas aconteceu algum contratempo, a gente precisou trocar, trouxemos a Clarissa hoje, né, que seria no dia 31, mas tudo certo. Então, eu quero deixar esse convite aqui para vocês, para participar com a gente no benchmarking de gestão da inovação no dia 31. Clarissa, novamente, eu te agradeço demais por ter compartilhado essa experiência e essa inovação, né, no setor tradicional e na área mais tradicional ainda, que é que são os contratos visuais. E eu espero contar com você daqui a alguns meses, trazendo mais resultados desse processo, trazendo feedbacks também das pessoas, né, das partes que estão assinando nesse contrato. Então, fica aqui o nosso agradecimento e agradecer também a todo mundo que acompanhou com a gente até agora. Então, a gente se encontra no dia 31 de março, tá bom, gente? Obrigada pela oportunidade, obrigada a todo mundo.